record of your call. Please state your message at the sound of the tone. Estarei iniciando esse vídeo aqui, onde irei demonstrar para vocês, através de uma análise simples, como eu posso chegar à conclusão de alguns defeitos. Apresentarei essa placa desse televisor aqui, onde com essa concepção de chave, entrada de corrente alternada, fusível e depois as fontes aqui, a fonte primária aqui, poderemos chegar à conclusão de vários aparelhos. Isso aqui é uma análise que eu faço, onde com essa mesma percepção eu posso aplicar em outros aparelhos. Ok? Então aqui eu tenho a linha de entrada de alternada, eu tenho a chave que faz parte dessa linha de entrada e eu tenho o fusível. Todos esses elementos aqui fazem parte da concepção de entrada de energia alternada nesse aparelho, tanto em 110 volts como em 220. Tanto poderia ser um aparelho que entrasse 90 volts, 30 volts, 20 volts, independente da tensão. O que você tem que ter essa concepção é que com o fechamento dessa chave, eu fecho curto-circuito um dos terminais, que vai passar a tensão para o fusível e assim chegar às outras fontes. Tá ok? Então podemos dizer o seguinte: se eu tenho um aparelho inoperante, primeira análise que eu tenho que fazer seria entrar de corrente alternada, que seria o cabo, onde eu faço essa visualização através de uma linha de continuidade no multímetro que tenha buzzer, ou então a escala X1, ou então a escala 200 ohms no multímetro digital. Tá? Depois eu parto para a chave, onde eu vou ver a linha de condução dela através do circuito impresso. Deixa eu mostrar na parte do circuito impresso, onde eu tenho essa linha de concepção, a linha de entrada, tá certo? Onde um ponto aqui, ó, vai fechar, vai seguir o circuito direto para uma bobina, e o outro ponto aqui irá fechar, aonde seguirá para o fusível. Hoje os aparelhos atuais, eles utilizam um padrão PWM, o padrão de pulso de power, né? Onde você pressionando apenas uma chave ou um sensor, você vai pegar, visualizar essa tensão, passar a ser chaveada através de um relé e através de, obviamente, alguns componentes, e nesses componentes irão conduzir a tensão para a fonte primária. Obviamente, com esse padrão aqui seria mais seguro, porque a chave ela pega, isola completamente o aparelho da rede elétrica, não assegurando esse aparelho de uma precipitação elétrica através de raio. Tá? Raio elétrico provavelmente sempre entra tanto pelo cabo, pela fase ou neutro, aí depende de qual lado que vai estar conectado aqui. Não tem como você visualizar qual lado que vai bater com o fusível ou não, através de você pegar, girar o pino na tomada, certo? Feito a análise desse circuito aqui, constatou-se que não houve rompimento do fusível, o cabo está perfeito e a chave. Obviamente a tensão tem que estar chegando até a fonte primária, aonde é retificada e passada para o capacitor, se essa tensão existe. Se houver um outro elemento, alguns aparelhos eletrônicos possuem um varistor, que protege esse circuito também, pode proteger, mas normalmente quando o varistor entra em curto, o fusível se rompe. Se o fusível está inteiro, então provavelmente o varistor estará em perfeito estado. Então passaremos à segunda fase, que será medir em tensão contínua sobre esse capacitor, aonde eu fazendo a aferição sobre ele, provavelmente haverá uma tensão de pico independente da rede elétrica. Se eu tiver com uma rede elétrica de 110 volts, provavelmente haverá 150 volts. Em 220, provavelmente pode chegar até 300 volts em tensão de pico aqui. Então, nesse padrão aqui, se chegar essa tensão aqui, então a ponte retificadora está em perfeito estado. Passando para a segunda fase, que será a fonte secundária. Essa análise que eu fiz aqui foi uma análise aonde, diante de uma inoperância do aparelho, tá certo? Esse aparelho pode ser alimentado, como eu disse, por qualquer tipo de tensão. Então você pode avaliar essa área aqui em inoperância do aparelho. Não havendo nenhum processo que impeça que essa tensão esteja sendo retificada e sendo filtrado pelo capacitor, então a próxima fase será a fonte secundária.
Essa fonte secundária de qualquer aparelho hoje em dia que trabalha fonte chaveada, trabalha tanto com a linha PWM, como trabalha também com chaveadores, reguladores chaveadores, tá ok? Aonde dentro dele com certeza existe um padrão PWM. Esse aqui trabalha até com o padrão PWM, ó. Aqui existe uma entrada de um integrado, provavelmente com certeza existe um MOSFET que está aqui, e alguns componentes que fazem parte desse circuito, como resistores de baixa potência, baixa resistência, certo? Então aqui ó, tem outros resistores menores, esses resistores rompendo, mas normalmente quando eles se rompem, sempre o circuito aqui sofreu uma alteração, tá? Isso aqui é só uma avaliação para vocês saberem como analisar a primeira fase de um aparelho inoperante.